Aí sim. E você estava falando, então, que você não tinha muita expectativa quando veio o livro, porque é bem diferente do que a gente vinha fazendo, né, Tati? É bem diferente os temas, né? Mas, nossa, eu acho que foi bem, assim, foi além das expectativas, né? Na verdade, ajudou bastante, bastante mesmo, na forma como lidar, né? E até a gente mesmo, né? Assim, a gente com a gente mesmo. Não é? A gente acaba fazendo uma autoanálise, Exato. né? Eu achei bem interessante, achei assim... Bom, contando para vocês, um pouco fazendo o comecinho aí da nossa introdução, então, obrigado primeiro por vocês terem topado reagendar, obrigada mesmo de coração, eu tive esse problema semana passada, mas resolvi aparecer o outro hoje, olha só, e a gente segue assim, tudo bem, vai dar certo. Então, obrigada pela confiança, pela participação de vocês. E aí eu conto aqui para a nossa... É a primeira vez, né, Railane, que você participa. Acho que foi a indicação da Tati, foi. Vocês se Isso, foi conhecem. indicação. É isso, a gente trabalha juntas. Vou abrir minha câmera aqui, tô andando na cozinha. Não tem problema, tem paz. Tá. O importante é você participar. Sim, sim. Minha mãe acabou de sair de casa e foi para casa dela, né? Eu tô com o Gael aqui, meu filho. Então, achei bem interessante esse tema. Agradeço a Tati por ter me colocado, né? Porque eu não conhecia esse livro ainda. Depois que eu comprei ele, eu estava com ele lá na empresa. A coordenadora do RH comentou, falou que adora esse escritor e que segue ele, essas coisas e tudo mais. Então, me indicou, falou muito bem dele. Aí que eu fiquei com mais vontade de ler, né? E eu estava até comentando com a Tati que no começo do livro ele já falou um ponto que eu já pequei com meu filho. Eu estava falando para ela antes de começar, antes de você logar novamente, que a gente teve, minha cachorrinha, ela teve uns cachorrinhos, né? E dois deles ficaram doentes. E eram os dois que a gente ia ficar, né? Porque um ia ser da mãe do cachorrinho que cruzou com ela. E aí meu filho se apegou demais, a gente levou no veterinário, ele foi comigo, foi eu e ele junto. Chegou lá, o doutor diagnosticou ele lá com a doença e ficou internado. E a gente voltou para casa. Foi antes de eu conhecer esse livro. E passou 2 dias, os cachorrinhos faleceram, não aguentaram. E eu peguei, e ele ficou me perguntando, sabe? Na semana seguinte, ele perguntando que cadê o chama castanha e o bolo fofo. Cadê, cadê? E eu, não, meu filho, tá internado. Você não lembra? A mãe foi lá com você, né? Expliquei, fiquei nisso, sabe? Aí até que ele parou de perguntar. E depois eu vendo o livro do acidente lá que aconteceu com o menininho, com a babá, e que a mãe não fugiu disso, né? Ela queria repetir aquela história para a criança entender que aquilo de fato aconteceu com ela, né? Ela superar isso. Então, eu aprendi com isso. Eu falei, nossa, cara, eu podia ter falado, né, que realmente eles faleceram, ficaram dodói, para ficar pronto para a próxima, né? Porque a gente continua tendo animal de estimação aqui em casa. Então, é uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito interessante, que tinha acabado de acontecer comigo. Olha só, que bom, veio na hora certa, então. Você Sim, tem um filho de quantos anos, tem o Gael? Tem 3 anos. 3 anos e 9 meses hoje, 9 meses está fazendo. 3 anos e 9 meses. É isso para ele. Eu tenho o Obrigada. Caio de 2, Caio fez agora, dia 11 de agosto, completou 2 anos. E o legal desse livro é que ele vai do 0 aos 12, né? Vocês conseguiram concluir, chegaram no final? Sim. Vocês conseguiram ver toda a proposta? Até os 12 anos a gente tem aí bastante dicas para a gente poder trabalhar com os nossos filhos, né? Deixa eu ver se tem mais gente que entrou aqui. Eu acho que por enquanto só nós, né? O Bruno, faltava o Bruno, então a gente segue nós aqui. Eu fiz aqui, eu preparei para vocês, e eu queria mostrar eu vou mandar depois, porque eu ia deixar na outra câmera, né? É um resumo. Vocês conseguem ver? Um resumo. Sim, mas só não dá para ler. A estratégia não é. Não vou conseguir ler, mas aí eu vou tirar foto, vou mandar para vocês. Eu separei aqui um resumo explicando, né? O cérebro por inteiro, né? Os dois lados, o lado direito do cérebro, o direito e o esquerdo, o direito onde tem os sentimentos, as sensações, o esquerdo, a parte do lógico, né? Palavras, aquilo que é verbal.
E também eu estou aqui exemplificando, né, que a gente tem aqui a parte de cima, do andar de cima e do andar de baixo do cérebro. E como que a gente deve estabelecer aqui algumas... São regras, né, que eles acabam ensinando para a gente poder estimular com os nossos filhos. E eu deixei também aqui listado as 12 principais estratégias. Eu vou mandar para vocês. Sim, as estratégias eu tenho anotadinho também aqui no minha folhinha. Está um pouco menos bonitinha que a sua. Imagina, é importante estar aqui, ó, a gente exercitar, fazer o que a Railane fez, né? E eu achei muito interessante, em cima do que ela falou, aproveitando, né, que uma dessas estratégias é você lembrar, né, para lembrar, e você também envolver a criança, não enfurecer. Isso eu achei, assim, muito bom, porque normalmente a criança está nervosa e a gente quer fazer ela parar, né? E a gente fala, fica quieto, né? Normalmente é assim que a gente vê os pais fazendo, né? Não faça isso. E ao invés da gente primeiro usar a parte direita do cérebro, e isso é bem legal, né? Conectar e direcionar, primeira estratégia. Então, você vai lá e entra na dança com a criança, né? Para entender aquilo que ela está sentindo, e depois você vai e direciona ela para uma outra história, para ela poder sair daquela situação aquele sentimento ruim, né? Achei bem interessante. E eu vou aproveitar aqui para quem vai ver depois o nosso vídeo, né? Então, tá aqui o livro, O Cérebro da Criança, as 12 estratégias revolucionárias, que basicamente neurociência pura, né, meninas? É um tema, assim, super atual e importante para, como a Tati falou, né, para todas as idades, para nós, pais ou profissionais, para a gente atuar em todos os relacionamentos, é bem importante. E lá no final, tem uma ficha técnica, vocês viram? Uma ficha para geladeira? Não sei se vocês chegaram a ver. Para geladeira? Da geladeira. Você vai lá no final do livro e você até recorta ele e tem aqui, sim, olha que legal. Lá no final, ele não tem nem número de página. Então ele pode ser recortado, que eu tinha visto sobre a geladeira, mas... Sim, você recorta tá bom, ele. você recorta. E aí você vai ter lá, integrando o cérebro esquerdo e direito, como você faz né, essa junção. Tem as dicas, né? Clareza e compreensão. O que você pode fazer para conectar e direcionar? Então, por exemplo, os filhos estão chateados, você conecta primeiro o emocional deles, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Tá aqui. Tá bom. Que aí o cérebro direito. Então, achei essa sacada ótima. Para a gente, assim, dicas, né? Depois que você tiver com a situação mais no controle seu, que a criança já entrou com você ali, você já está entendendo, eles vão se sentir receptivos. E aí você traz a lição, aí você traz a disciplina, que é a parte do cérebro esquerdo. Então, você começa a desenvolver e trabalhar com os dois lados. Eu achei isso, assim, muito bom. E dá para fazer isso nas pequenas ações do dia a dia, né? Principalmente as pequenas crianças, né? Ele até fala, né, gente? Ele fala assim, não fica forçando, né, uma situação, ou então começa, né, perguntando alguma coisa que não está natural naquele momento, né? Deixa acontecer, e aí quando você tiver a oportunidade, você aplica, né? O que eu achei super legal, sabe o que é? Às vezes, quando a gente pensa na nossa infância, a nossa memória não é muito clara, né, do que de fato aconteceu, e às vezes até meio recheada de como a gente se sentia naquele momento, né? Então, às vezes, se você contar a história, você vai contar de uma forma. Se outra pessoa que estava vivenciando aquilo contar, ela vai contar de uma outra forma, né? E ele fala muito disso, né? De você dar a oportunidade, aquilo de você conversar com a criança e ela pedir para ela e recontar a história, né? Recontar a história, para deixar isso claro na cabeça dela, o que aconteceu, ou até se for algum tipo de trauma, né, para ela conseguir passar por isso. Porque quantos traumas a gente não carrega de infância, né? Fala a verdade, coisas que ficaram, aconteceu, você não falou com ninguém, e fica, às vezes fica para a vida, aí você tem que se tratar como adulto, né, às vezes, em alguns casos, né?
E isso de falar, de você notar que foi uma situação que possa ter sido traumática, por mais, não traumática, né, mas assim, que possa de alguma forma ficar na cabeça da criança, você reviver isso com ela, né, e fazer ela recontar e deixar a situação clara na cabeça dela. Eu achei isso ótimo, acho que ajuda muito no futuro da adulto, né, a tirar algumas crenças limitantes que às vezes a gente carrega por situações que aconteceram mesmo na infância, né? E você não tem muita clareza, às vezes não sabe nem explicar direito o que aconteceu de fato, né? Eu acho que isso foi muito legal, assim, uma inteligência, né, na forma de criar, né, de cuidar da criança, muito, muito legal. Gostei também disso, Tati. Achei. Eu fiz essa conexão que você fez. Eu voltei lá para minha infância quando eu estava lendo essa parte. Nós, principalmente da nossa idade, que nós tivemos aí os nossos pais baby boomers, né? Que a geração antes da nossa, que a criação foi um pouco mais severa da maioria, né? E não tinha, né, todo esse conhecimento que existe hoje disponível sobre educação, neurociência, imagina, né, ele não tinha esse acesso. Eu me recordei muito da minha infância e também consegui conectar e reviver coisas do passado e lembrar, né, daqueles medos, muitos traumas que por que eu sinto hoje, né, por que hoje ainda aflora, né, e eu consegui levar lá, fazer essa conexão. Então, foi, para mim, assim, lendo esse livro, óbvio, pensando no meu filho, mas trazendo também para o meu interior, para mim, para eu como pessoa, Giane, né? O que eu posso melhorar também, primeiro como ser humano, lembrando e tirando esses traumas da frente, compreendendo, não tirando, né? Porque, na verdade, o que ela faz, né? A autora, ela conta, né? Que você precisa viver eles, né? Você viver esses traumas. Então, quando a criança tem algum receio, a gente tem mania de, não foi nada, filho. A gente quer, né, passar... Exato. Passou e... Não passou a gente quer levar atenção para uma coisa boa sempre. A gente acha que deixar a criança, né, vivenciando aquela sensação ruim vai fazer mal. Na verdade, vai fazer mal se você não tratar ela, né? Como ele explica aqui. Você acompanha, igual o controle remoto. A estratégia do controle remoto eu achei sensacional, porque, né, você é tão simples, né? Você para, né, no momento, lembra, né, volta, para no momento daquela crise, daquele momento mais crítico, e mostrar para a criança que que ela, no caso, né, ela é um momento, você não vai viver para sempre, né, naquele estado, com aquela sensação. Porque como a criança, vocês viram lá, que a criança, o ser humano até os 20, depois dos 20 anos que ele vai ter o cérebro desenvolvido por inteiro, certo? Imagina. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Por isso que às vezes a gente entra, quando a gente era adolescente, a gente fala, nossa, a gente não tinha noção de nada. Não tem mesmo. Mesmo, tá em criação e desenvolvimento ainda, né? A própria questão da personalidade, né? É muito tempo para se desenvolver, que é muito complexo, né? O cérebro é um órgão absurdamente complexo, né? Acho que leva tanto tempo, assim. Nossa, isso foi bem, bem bacana, sabe? Eu acho que, caramba, hoje, né, muita gente se tratando, às vezes, de algumas crenças, coisas que no passado realmente não ficaram tão claras assim para elas, né? Para as pessoas. E assim, às vezes para a gente também, né? Reviver, e é isso bem que você falou, né, Gi? Normalmente, que nem a Rai comentou do começo do livro, né, que o menino passa por um trauma, né, que foi o acidente e tal, né, e normalmente a gente fala, faz ele esquecer, nem lembra, né, e não é a melhor estratégia mesmo, porque aquilo tá vivo na cabeça dele, né, e às vezes guardado de uma forma, às vezes, totalmente fora da realidade, ou que ele possa lembrar daquilo de uma forma muito traumática, às vezes, né, e até desencadeando alguns outros problemas. Sim. Muito legal.
E a gente, às vezes, acaba não sabendo, porque a gente, né? A gente fala assim, nossa, por que será que a criança está desse jeito, traumatizada? Quer dizer, você não deixou passar, né, por aquela situação. A gente avançou um pouco, eu queria falar da parte de cima e de baixo, que eu achei tão interessante também. Nossa, me pegou assim, me deu um tapa com luva de pelica, porque às vezes nosso filho, meu filho de 2 anos, a gente exige algumas coisas que absurdamente jamais ele vai conseguir entregar, né, com essa Uhum. idade. A parte de baixo do cérebro e a parte do andar de cima, né? Quantas vezes você pensa para os seus filhos mais velhos, quantas vezes você demandou dele algum, algum Algum nível de planejamento? consciência, ou então alguma, né, algum tipo de maturidade que ele não tem ainda, né? Que ele ainda não criou. É verdade. E assim, mas o que ele fala assim, bastante é necessário estimular, né? Não, lógico, né? Com respeitando, né, os limites da criança, mas estimular, né, essa parte mais nobre, vamos dizer assim, do cérebro, né? Sim, é aquele, né? Agora que a gente leu, que a gente tem esse conhecimento, então a gente sabe que a gente pode estimular, não vai fazer mal. Uhum. O que você não pode é exigir, né, algo que ele não, uma resposta dele, né, alguma análise, né, ele não vai entregar isso para você, né, até os 20 anos. Às vezes o adolescente, você fala, nossa, mas que sem noção, né, você não sabe o que você quer daqui 5 anos, ou, enfim, uma conversa um pouquinho mais sofisticada, né, que você acha que 15 anos já, né, já tem idade para compreender, e na verdade você não pode exigir, né? O que você deve é estimular, né? É fazer com que ele desenvolva, né? Através de alguns exercícios, né? Mostrando para ele. Não vai fazer mal, né? Exatamente. Uma das coisas que ele fala lá sobre isso, né, é a roda da consciência, né? A Acho roda que da era isso, consciência. a roda da consciência, né? Isso serve para a gente também, né? Às vezes Sim, até o meu filho, né, 8 anos, ele fica, às vezes em algumas situações, por exemplo, ele não aceita perder, né? Ele não quer perder, não aceita. E aí ele sempre vê por um lado de, eu não ganhei porque eu não o outro sempre acha que o outro que teve mais privilégios que ele, né? Então, é isso, na verdade, quando acontecer, eu já estou preparada, tá? Para isso. É fazer ele enxergar outras formas de ver aquela situação, né? A gente fala bastante isso, fala, não, a gente nem sempre ganha. As Olimpíadas ajudou muito nisso, tá vendo? Ele se preparou tanto, tanto, e ele não ganhou, né? Mas quando acontecer, fazer ele focar em uma outra visão, né? Ver por um outro ponto de vista a situação, ou então enxergar uma outra situação melhor dentro daquela situação, né? Então, por exemplo, se está perdendo num jogo, né? Então, filho, aí ele vai focar, não, porque eu não tenho sorte, que não sei o quê, ele sempre tem algum motivo, né, filho? Mas e se a sim, gente olhar, né, pelo lado de que a gente está jogando aqui, que você está ensinando as outras pessoas a jogar esse joguinho, né? Que a outra pessoa também está aprendendo, né? Então, enfim, enxergar situações boas naquilo e fazer ele focar, direcionar o foco da atenção dele, não para aquilo que, de alguma forma, eu estou dando isso como exemplo, mas serve para tudo, né? De alguma forma magoe, né? Mas olhar a situação por aquilo pelo lado positivo, né? Olhar todas as vértices dessa roda aí, da consciência. sim. Os aros, né? Os aros da consciência. Aqui na página 139, ele Isso mostra, aí. né? O eixo é estimular a criança para ter o eixo aberto, um eixo tranquilo, um eixo receptivo, né? Para que ela se desenvolva dessa maneira, que ela se torne uma pessoa receptiva, né? Para ela analisar lembranças, sensações, os sentimentos, tudo que envolve, né? Esse momento que ela vai estar vivendo, né? É interessante, é bem interessante isso que você falou.
ele fala aqui, ó, eu até marquei, que eu achei muito importante, sobre o córtex pré-frontal, né? Que é onde você lembra para ajudar a integrar o seu cérebro, né? Essa parte que é a parte mais sofisticada aqui, né? E é também a parte do cérebro que permite a nossa conexão profunda com as pessoas e com nós mesmos. Então, exercitar essa parte do córtex pré-frontal, nossa, é muito, é muito científico isso, mas a gente aprende, né? Tá tudo bem? Ó, o bebê tá, Ele tá aí. tá aqui pedindo, Quer cadê o participar? café? Gosta de um café, menina, acabei de fazer. Ele é terrível, Gael, ele fala, Ele conversa muito, muito, igual a gente grande. conversa, é muito engraçado. Ai, menina, peraí que eu tenho que olhar aqui. Deixa eu só pôr o café. Enquanto você faz, deixa eu comentar uma coisa aqui, assim. Permitir, não permitir, mas dar a oportunidade de experiências, né? E experiência não é só, vamos viajar, ou então conhecer outras coisas. Não é só isso, né? Mas é a forma de ver as situações do dia a dia, né? Isso que é se você sempre olha fazer ele desenvolver essa habilidade, né, de enxergar situações enfim, de várias maneiras, né? E com certeza, né? O cérebro, ele é um músculo, né? Quanto mais estimulado, mais forte ele fica, né? Não é um músculo, mas é como se fosse um músculo. Sim, ele é como se fosse um elástico, né? Quando vocês puderem, eu enviei, não sei se eu enviei só para você ou enviei lá no grupo, mas eu mando para a Rai depois, se ela quiser. Tem um podcast que fala que é sobre neurociência, só sobre neurociência, e explica bastante sobre esse assunto que está conectado com esse tema que a gente está falando aqui para desenvolver o cérebro da criança. Bem legal. Rai, você quer falar alguma coisa? Oi, Gi. Então, sobre a roda, menina, falando assim bem resumidamente, que eu tava esperando um café para o menino aqui. Aqui a gente tem como um norte, né? Essa roda, ela faz a gente ter um norte com certas situações do nosso dia a dia. É só saber criar ela, né? Aqui como exemplo, a gente tem a roda no verso, na página 140, que é do Josie, que aí ele tem a confiança na minha habilidade musical, medo de tirar uma nota B. Então, são todas as coisas, tanto positiva quanto negativa, que ele descreve na roda, né? E trabalhar os pontos negativos, né? Que a gente acaba olhando, eu tenho isso de positivo, e não menciona os negativos, né? A gente tem, pelo menos eu tenho essa dificuldade no meu pessoal. A gente falando de filho, mas falando da gente também, tipo, no filho a gente fica, meu filho precisa melhorar isso. Mas acaba que a gente não pensa no que a gente precisa melhorar também, né? Então, eu acredito que essa roda sirva para isso, para a gente entender o nosso lado também, do que a gente tem a melhorar. Né? Ajuda a gente também no dia a dia, né? Nas situações do dia a dia. Sim. É interessante a gente começar a trazer para nós, né? Quando mais você vai bem. Então, acho que, eu não sei, acho que foi certo trazer esse livro, né? Para esse mês, para nós. A gente vai. Mas a gente vê vários também. Oi, Tati. Para o meu esposo, para ele ler também, porque ajuda muito, né? Às vezes entender, o homem né, é mais direto, assim, né? Não, tem que ir assim, é muito preto no branco, né? Para ajuda bastante. Vai ficar frio. É um best-seller, né? É um best-seller, é um livro que não é qualquer livro, né? E a visão mental, o que vocês acharam desse tema? Eu gostei tanto disso, da visão mental. Visão mental, deixa eu ver que eu anotei. Fazer eles pensarem, desenhar, né? Desenhar a situação, né? A situação. Ela fez um exercício que eu gostei muito aqui. Deixa eu falar qual página que foi. Não quero, eu tinha marcado para falar para vocês. Não queria. Aqui, ó, na página 159. Na 158, ela fala um exemplo, né? Antes, comenta sobre as emoções, né? Que os pensamentos eles são diferentes de sentimentos, emoções.
E a gente precisa examinar essa parte do cérebro, né? Parte esquerda. Uhum. E ela fala, ela dá um exemplo aqui da menina de 11 anos que olha no espelho. Eu achei, são tão exemplos simples, né? Que traz pra gente tanta sabedoria. Ela fala assim, a menina olha pro espelho e fala, menina de 11 anos, que burrice ficar queimada de sol no acampamento, que burrice. Quer dizer, se os seus pais ensinam a discutir os seus próprios pensamentos negativos, ela pode recuar e corrigir isso, e ela agir de uma outra maneira, né? Por exemplo, isso não é burrice, é normal esquecer, às vezes, de passar o protetor, que nem todas as crianças. Olha que maneira simples, né? De enxergar uma situação. Então, quantas vezes, né, a gente para se atentar e agir de uma maneira mais positiva com as situações, mesmo nas situações ruins, né? Do lado, ela faz aqui um exercício para você ir ensinando o seu filho a ter uma visão mental, na página 159, pedindo para ele explicar a sensação. O que ele começa, né? Explica a sensação, o que você está sentindo agora nesse momento. E daí você vai puxando, né? Uma linha. Ele tem a questão das emoções aqui, né, de definição, abrir o leque das emoções, né, não só bravo ou feliz, ou, enfim, Tudo. tem vários tipos de emoção, assim, assim, abrir o leque da quantidade de emoções que a gente pode sentir, né, não só ficar entre o feliz, triste ou feliz, alegre ou feliz, né. A gente quer só que nosso filho seja feliz, não é isso? O tempo todo a gente quer, não sou só eu, né, gente? Eu falo a verdade. A gente não quer que ele passe por medo, por constrangimento, né, por dor. Nossa, tantos aqui, a gente não quer que ele fique irritado, a gente não quer que ele fique desencorajado. Lógico que a gente não quer, mas ele precisa conhecer para ele saber lidar com isso. Parte da estratégia, adorei essa. Vamos falar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, para eles saberem do livro. Qual que fala? Para pular, mover ou perder? Ah, é verdade, que ele é para se exercitar, né? Ele deu um exemplo de um menino que tinha que fazer prova, tudo estava bem ansioso, e ele saiu correndo, né? Legal. Lembra? Isso eu achei muito legal. Vocês me ajudam a lembrar que parte está enquanto isso? Eu me lembro mover que ou perder, é a parte 5 essa, Gi, que é o... Mover ou perder, é isso mesmo. E até para a gente, né? Quando a gente está com uma situação que a gente não sabe o que fazer, levanta, sai dos seus status ali que você está e se movimenta, né? Mover o corpo para te trazer numa zona de consciência. Olha que interessante. É o 95, a página 95. Eu acho, né? Assim, eu gosto de correr, né? E correr, eu falo, eu preciso, eu sou viciada mesmo por conta do eixo que ela te coloca, sabe? A corrida. Meu filho não faz isso, né? Então, nunca saiu correndo aí quando estava nervoso, até eu vou falar para me dar um pular corda, não sei. Mas, para mim, me deixa no eixo. Ela é a endorfina, enfim, não sei quais são as químicas que acontecem aqui no cérebro, mas para mim, são essenciais, sabe? Quando eu não consigo correr, bem, para mim, eu sou uma outra pessoa, sabe? Fico muito mais ansiosa, assim, tenho menos clareza mental, sabe? A correr, falando como adulto, né, ajuda muito. Então, como criança, ainda não testei isso, não. Ainda não testei, mas tenho certeza que ajuda bastante. Que você começa a focar o seu cérebro em uma outra situação, né? Você sai daquilo. Às vezes, nem só o exercício em si, né? Mas é como você falou, né, Gia? Sair um pouquinho da situação, né? Tirar o foco um pouco daquilo. Exatamente, Tati. Está aqui na página 96, tem um trecho aqui para o pessoal que vai ler para conhecer um pouco mais do livro. Estudos dão respaldo
A Lian e a sua estratégia espontânea. Uma pesquisa demonstrou que quando mudamos o nosso estado físico, por meio de movimentos ou relaxamento, por exemplo, conseguimos alterar o nosso estado emocional. Então, não necessariamente está falando da prática do esporte, mas é evidente que a gente sabe perfeitamente que a prática do esporte é maravilhoso para a nossa saúde mental, para o nosso estado emocional, né? Mas é esse fato mesmo de sair de posição, e eu fiz um teste com o Caio na cama, quando ele está irritado para trocar fralda, e ele começa assim, se bater ali, eu tiro ele do lugar e eu ponho ele no chão. É incrível como isso dá certo. Ele muda o emocional dele na hora. Você tá aí, Rai? Você que tá com o filho quase um pouco mais perto da idade do céu, faz isso. Quando tá naquela crise, tá numa crise, ou seja, fralda, o que for, fala aí. É o banho, né? O banho deixa eles assim, eu acho. Porque o Gael, quando eu tiro do banho, que a gente vai se trocar, ele, menina, no dia que ele não quer pentear o cabelo, nossa, eu pego ele, sento ele, passo a escovinha, porque até hoje ele ainda usa escovinha. E aí eu acabo de passar, ele vai e bate a mão todinha no cabelo e fala, tá pronto, mamãe. E o cabelo fica, porque ele é cacheado, fica daquele jeito. E assim, tipo, eu cansei, eu pego e falo, tá ótimo, meu filho, tá ótimo, tá lindo. E aí vai assim. Então, assim, eu não teimo mais, deixa ele, falei, dá bonito desse jeito, não precisa estar lambido, né? E aí ele concorda, e aí tem dia que ele fica de boa e deixa eu pentear, mas eu não brigo mais com ele por conta de pentear cabelo. Tem coisas que não... Assim, ó. Tem briga. Oi, tudo bem, bebê? Depois eu vou pegar o Caio lá para vocês conhecerem, antes da gente terminar. Nossa, o tempo voou, agora que eu tô vendo. 7h23. Isso que você falou é verdade. Tem brigas que não adianta a gente comprar, não precisa entrar em tudo. Mas o fato que eles falam aqui no livro sobre essa mudança de movimento para a gente lembrar de quando a criança estiver num estado um pouco com temperamento mais forte, né, Tati? E aí você tira a criança fisicamente, quando ela não consegue controlar aquela emoção que ela está sentindo naquele momento, você pega ela, o corpo dela, ela pelo corpo, e põe ela, posiciona ela em outro lugar, em pé. Tira ela daquele lugar, leva ela para um outro ambiente, faz ela ficar em um outro local que ela estava. Mexe com o corpo dela. E isso faz alterar o estado emocional. Então, ele meio que tira um pouco o foco dele daquele controle que ele não sabia o que fazer, se está bravo, está irritado, e aí consegue alterar o estado emocional. É esse estudo que fala no livro. Então, fica a dica aí para a gente fazer isso com as nossas crianças, porque a gente às vezes sofre à toa, né? Que é o que você falou. Precisa sofrer, ele não quer pentear, ok, né? Tem coisas que ok. Né? E aí, esse estudo apresenta para a gente essa possibilidade, né? Essa simplização de tirar do estado que está, do estado físico, e levar para um outro ambiente já ajuda a mudar aí o emocional. Então, a gente encerra hoje e agradeço mais uma vez por vocês estarem comigo nessa caminhada. Foi muito bom ouvir vocês. Bom saber que aprendemos juntas um pouco mais de coisas boas da vida.